Olá, eu sou Marcos Valério XR. Na madrugada do dia 6 de fevereiro de 2021, e eu trabalhei ontem excepcionalmente, fiz hora extra, né? E vou trabalhar de novo daqui a pouco. Tive que dormir mais cedo e acabei acordando no meio da madrugada, não consegui mais dormir, só me resta gravar um vídeo. Então eu vou aproveitar essa oportunidade para falar sobre um assunto que muito me interessa também, que é o individualismo. Eu próprio me considero muito individualista em vários aspectos, mas é um tema que precisa ser melhor esclarecido, porque inclusive tem sido usado de forma muito equivocada. E para a gente entender o que significa individualismo, evidentemente, tem que entender o que significa indivíduo. E nós vamos notar que é curioso, porque frequentemente algumas pessoas pensam que o indivíduo é uma espécie de ponto de partida para se entender as coisas. E na realidade é bem o contrário. Acaba sendo um ponto de chegada. O que eu estou dizendo? É que você entende indivíduo como indivisível. Ou seja, você parte de uma noção de coletividade. A humanidade sempre foi social, você está sempre imerso em coletivos. Então você tem uma sociedade onde você pode dividir as pessoas entre religiões diferentes, entre famílias diferentes, atividades. Dentro de uma família tem os mais velhos, os mais novos, tem os grupos diferenciados, tem os grupos de homens e mulheres, tem aqueles grupos daqueles irmãos, e até que você chegue a um ponto onde existe o grupo de uma pessoa só. É o grupo que não pode mais ser dividido, porque você chegou no termo mínimo daquele grupo, que é o indivíduo, o que não se divide. É a mesma noção grega de átomo, né? A ideia do não divisível. Então isso tem que notar que é exatamente o contrário do que muitas pessoas pensam. A gente nunca partiu do ponto de vista individual para ter uma noção de coletividade. É o contrário. A gente sempre nasceu, sempre viveu com uma noção de coletivo, e em um determinado momento histórico se chegou a essa noção do indivíduo. Não que não se tivesse a percepção da pessoa só, claro que não, mas a noção de um indivíduo como uma parte mínima de um todo, que são os coletivos. Então esse é o primeiro ponto que tem que ficar bem claro. Não é um conceito que a gente toma como base para compreender ou para edificar uma noção maior. Pelo contrário, a gente partiu da noção maior e chegou nessa noção atômica do indivíduo. É bom notar que há uma enorme diferença dessa percepção de questão do indivíduo entre o Ocidente e o Oriente. É um tema que eu gosto muito de bater, de frisar, e que é certíssimo você dizer que, de alguma forma, o Ocidente é mais individualista. Ele é mais centrado na noção de indivíduo. E isso é ancestral. E o melhor exemplo que eu acho é a noção de metempsicose, né? É a noção de, em termos atuais, reencarnação. A ideia de que existe uma essência, uma alma que sai do corpo e depois ela retorna. Essa ideia é muito antiga, ela aparece tanto no Ocidente quanto no Oriente, mas com uma diferença crucial. No Ocidente, que você vai remeter desde a Grécia Antiga, você tem a noção de uma alma individual, enquanto no Oriente você tem a noção de uma alma que se dissolve num todo, de uma espécie de coletivo. A noção reencarnacionista é muito diferente. Se você for pegar no hinduísmo, que é a grande tradição reencarnacionista oriental, e no budismo, você não tem uma noção tão clara de alma individual. Quer dizer, não tem a noção de alma individual. A sua alma pode ser usada para animar outras coisas, e você não tem aquela ideia de eu, aquela noção de ego, que você pode dissolver. Ela acaba se dissolvendo de uma forma generalizada. No Ocidente, nós imperamos, pelo menos aparentemente, temos essa noção de que a nossa personalidade, de uma certa forma, é razoavelmente preservada após a morte. No Oriente, não. Tem essa noção, claro, que a tendência é uma espécie de desintegração ou uma espécie de fusão em um todo. Que não é exatamente uma extinção. Tem que tomar muito cuidado, porque algumas pessoas dizem que é equivalente você extinguir a individualidade e você dissolver, misturar ela num todo. Eu acho que não, porque tem uma analogia que eu uso, que é basicamente a seguinte: você hoje é um todo muito mais amplo do que você era quando era uma criança. Então, de uma certa forma, sua mente infantil
hoje está integrada numa mente muito mais ampla, com muito mais experiências, com muito mais conteúdos. E não faz sentido você dizer que você se extinguiu, que aquela criança se extinguiu, que ela morreu. Então, pensando dessa forma, o fato de você, a sua individualidade transcendendo o corpo, ela se dissolver num universo nirvânico, num todo, num átoma, alguma coisa assim, não significa que ela está de fato se extinguindo. Mas só para pontuar essa questão, isso é um parêntese fechando agora, mas a ideia é que a noção de indivíduo no Oriente é bem mais difusa do que no Ocidente. Tanto que muitas pessoas costumam dizer que não existe o conceito de liberdade, especialmente na China, no Oriente geral. Não é bem verdade, mas existe sim uma diferença crucial. Que enquanto a nossa noção de liberdade no Ocidente é extremamente associada a essa questão de individualismo, no Oriente, aquilo que a gente traduz melhor como liberdade é, na verdade, autodeterminação. É um termo que é usado muito também para si, né, para mim próprio. Então você, de uma certa forma, você não fala que você pretende ser livre, você fala que você quer se autodefinir, se autoconstituir, você quer tomar suas próprias decisões. E isso, de uma certa forma, tem um paralelo muito claro com essa ideia de liberdade. Mas também tem uma diferença crucial que isso a gente precisa explorar com mais cuidado. Eu espero que o barulho da chuva aí no fundo não atrapalhe muito. Então vou tentar falar um pouco mais alto, mais perto aqui. Também estou com as mãos livres. Bem, o ponto é que a gente tem uma noção de individualismo, de indivíduo, que ela tem um problema muito sério. É que, via de regra, ao chegar nessa ideia do indivisível, muitas pessoas tendem a transportar essa noção de indivisibilidade social, ou seja, é uma pessoa só que não pode ser dividida, mas também tende a achar que isso pode ser de uma certa forma aplicado, ainda que por uma analogia com a sua constituição mental, como se você de fato fosse um indivíduo mental. Percebe a sutileza? Não, porque porque é como se você dissesse que você internamente você não está dividido. E é aí que tem um problema. Todos nós somos extremamente divididos psicologicamente. É uma estrutura essencial da natureza humana, a divisão interna. Nós somos seres psicologicamente divididos. É muito difícil não dar uma pequena passada pela psicologia de uma forma geral. Eu vou tentar ser breve, mas para levantar essa série de questões. Mas, por exemplo, o absolutamente incontornável Freud tem uma divisão de estrutura mental entre id, ego e superego. O que é o id? O id são todos aqueles impulsos primitivos que você tem. Né? O que é o superego? São todos aqueles elementos que você agrega da sua cultura. E, de uma certa forma, o ser humano está submetido a um constante conflito entre id e superego, porque o id quer fazer as coisas, ele é egoísta, né? Entre aspas, porque no sentido de ego fica meio confuso. Ele é tanto quanto egoísta, impulsivo, e o superego é aquele que fica tentando domar o id para que a pessoa seja mais integrada na sociedade. E entre esses dois você tem o ego. O ego que é aquela espécie de essa parte que seria mais próxima da individualidade, mas que pela própria natureza da estrutura psicológica freudiana, ele está claramente submetido a tensões, a tensão do id e a tensão do superego. E muitas coisas podem ser explicadas em termos de comportamento por essa dinâmica. O indivíduo que cede às tensões do id, ou seja, que tem um superego mais fraco e que acaba sendo levado pelo id, invariavelmente esse indivíduo vai ter problemas sociais muito sérios. Ele vai ser antissocial, em geral pode ser criminoso, tem uma série de impulsos extremamente problemáticos. Só que ao mesmo tempo, o indivíduo que se deixa domar demais pelo superego é alguém que tende a ter pouca personalidade, tem que ser uma pessoa muito submissa, uma pessoa pouco assertiva. De uma certa forma, do ponto de vista freudiano, grande objetivo, por exemplo, da psicanálise é você fortalecer o ego, é você conseguir achar um bom equilíbrio dessas tensões, porque sem superego a pessoa não consegue viver em sociedade, e sem id não se vive. O id é a pulsão vital pura, não tem como você não ter id. Mas você tem que fortalecer seu ego a seu ponto de conseguir trabalhar com esses dois elementos, assim, né? De uma certa forma, eu gosto de fazer uma analogia com a noção nietzschiana, né,
do super-homem, que é exatamente, o super-homem é aquele indivíduo que consegue ele próprio se autodefinir, se impor na sociedade de uma forma mais direta. Não é à toa que o Nietzsche tinha uma certa admiração pelo budismo também. E o super-homem, nesse sentido nietzschiano, é alguém que ele próprio produz suas próprias noções morais, ele tem essa pulsão vital reconhecida, mas ele consegue domar essa pulsão sem se deixar esmagar por os elementos circundantes que seriam, de certa forma, o superego freudiano. Passando por uma outra noção já Jung, né, da psicologia analítica, é curioso que tem essa confusão. A gente pensa que psicologia analítica e psicanálise é a mesma coisa, tradicionalmente não é. Psicanálise é a freudiana, psicologia analítica é junguiana. E Jung tem uma estrutura diferente da mente. Ele tem a noção do self, né, que é aquilo que você é mais intimamente, a noção da persona, que é aquela máscara que você ostenta socialmente. Você tem a noção da sombra, que é uma espécie de contraparte do self, que você interpreta isso de uma forma como se fosse o seu lado negativo, que envolve, né, de certa forma, o id, mas é um esquema diferente. E tudo isso ainda está submetido também pela noção do inconsciente coletivo, que em Jung irresistivelmente acaba tendo uma conotação meio mística, como se fosse que transcendesse a mente individual, né? Por causa da estrutura dos arquétipos, dos, como se diz assim, das formas sem conteúdos. Um conceito que eu demorei muito para entender, esse negócio de forma sem conteúdo, como caracterizando o arquétipo, que são aquelas coisas que são símbolos universais, né? Isso porque, de uma certa forma, nós no Ocidente temos essa ingenuidade de achar que o conteúdo deveria ser mais importante que a forma, que a aparência. Que existe uma essência interna que é mais importante do que aquilo que ela aparenta para fora. E é curioso que há uma certa superficialidade nessa noção, porque a gente acredita que tem algo anterior que se constitui internamente e que precede o que está no externo. Aí quando você já tem umas noções mais orientais, você vê que não é exatamente assim. Existe uma construção externa que te define mais, o que faz com que frequentemente a aparência externa, a forma, tenha mais importância que o conteúdo. E de uma certa forma a gente nota isso frequentemente no nosso dia a dia. A gente tende a ter essa noção, né, de que há algo mais para Deus em nós mesmos, mas nós estamos sempre vendo que invariavelmente a aparência leva vantagem sobre o conteúdo interno. Não basta ser, você tem que parecer. Como fenômeno social, você tem que estar algo bem mais do que você ter uma suposta resolução interna, um suposto como se você fosse um elemento único interno que está acima da sua aparência externa, ao passo que quando você vai verificar isso de uma forma mais sutil, você vai perceber que a integração desse interno, desse externo, é muito mais complexa do que a gente pensa. E que o modo como nós somos afetados pelas experiências externas é absolutamente determinante. E é curioso, porque apesar de ter essa noção mais individualista no Ocidente, sempre teve também muita autocrítica a esse respeito, né? O próprio Hume, meu filósofo favorito, ele faz uma crítica muito interessante a essa noção de eu, né? É até uma coisa curiosa, porque quando você vai em Descartes, você tem muito essa noção do res cogito, né? Daquela coisa que duvida, de aquela coisa primordial, que é totalmente essencial, que via de regra as pessoas vão confundir com essa noção de um eu. Eu mesmo costumo pensar isso em forma de uma mente individual, que seria a única coisa real, né? É curioso que quando você vai em Hume, essa coisa que está mais íntima, mais profunda, de uma certa forma que se vê também em Santo Agostinho, a noção do sentido interior. Quando você vai em Hume, ele chega a argumentar que de uma certa forma isso é a mais ilusória, a maior das ilusões. Tudo que a gente tem é um fenômeno externo que, por uma série de fatores, gera essa ilusão final, assim, de um eu. E eu sempre fiquei bem dividido nessa noção de como você levar isso em consideração, porque apesar de eu sempre ter dito que Hume é meu filósofo favorito, eu tenho muito apego a essa noção de uma mente profunda e individual, né? Fazendo mais digressões, é diferente também dessa mentalidade gnóstica recente. Eu fui gnóstico, né, gnóstico cristão universal da Nova Ordem, para ser mais exato. Um movimento que é muito popular aqui, foi muito comum aqui no Centro-Oeste.
É um movimento de origem colombiana de um guru chamado, com o nome Samael Aun-Weor. Já sabe, Samael, isso mesmo, não, então é esse. Isso foi antes de eu saber que Samael é o nome hebraico de Lúcifer, né? E tem uma noção de psicologia revolucionária, que você estabelece a mente como uma multiplicidade de egos distintos, que estão sempre em conflito, e de que a ideia para você desenvolver a consciência é você eliminar esses egos e ir integrando uma consciência única. E você vai vendo, ultimamente tem muito essa questão aí que a minha esposa está muito envolvida com o negócio de Access, né? Mais uma dessas tradições New Age que surgiu nos Estados Unidos e tem alguns elementos bem interessantes em termos de reflexão filosófica. Ele postula esse negócio das entidades, que o ser humano está sempre sob pressão de entidades de espécies, mais ou menos como frequentemente muitos cristãos da linha protestante pensam em termos de relações com espíritos, ou muitos espíritas pensam em termos de assédio, de obsessão. Eu também tive uma passagem pelo espiritismo. Tentando sintetizar tudo isso, assim, só para deixar de uma forma mais clara, há uma noção muito evidente, até porque essa questão de ego também é muito presente no budismo, é uma noção muito evidente, universal, de que o ser humano não é um indivíduo que é uma coisa única, não, nós somos um campo de batalha interno com impulsos diversos. E, pelo amor de Deus, isso é totalmente óbvio. Nós estamos o tempo todo sendo submetidos a tensões, a divisões, a paixões contraditórias. Nós nos apaixonamos e queremos amar uma pessoa pro resto da vida e ficamos interessados em outras e ficam naquela dúvida. Nós queremos realizar uma profissão, realizar uma atividade e de repente dá preguiça, dá vontade de fazer outra coisa. Nós estamos o tempo todo submetidos a pressões, a conflitos internos, de modo que essa imagem mental de que o ser humano é um campo de batalha entre as pulsões que vêm de baixo, as forças que vêm de cima, de fora, essa confusão toda, isso é, de certa forma, é uma obviedade quando você para para pensar sobre isso, e ainda assim nós temos essa noção incrivelmente ingênua de que somos indivíduos, como se você não tivesse aqui dentro essa extrema divisão. Então vamos lá. Qual que é o grande problema dessa noção de individualismo moderno, né, contemporâneo, que é absolutamente crucial para a própria noção de liberalismo? Muitas vezes a pessoa achar que o conflito, as tensões estão no universo puramente coletivo, que o ser humano nasce de uma certa forma isento desses problemas, como o próprio Rousseau pensava, que o ser humano nasce bom e que a sociedade o corrompe. Ao passo que Hobbes tinha uma noção muito mais clara nesse sentido, que o ser humano ele tem uma série de pulsões internas. E a ponto de chegar à ingenuidade de muitos liberaizinhos poderem ficar falando de um conflito entre o coletivo e o indivíduo de uma forma praticamente maniqueísta, onde tudo de bom está no indivíduo e o coletivo é aquilo que o oprime. E muita gente fala que, de fato, citando bom exemplo, que eu mesmo já lidei muito com esses exemplos de genialidade individual contra a estupidez coletiva. Aquela coisa que o Olavo de Carvalho gosta de falar do imbecil coletivo, né, de certa forma, é uma coisa interessante, uma reflexão interessante. Mas existe o contrário também. Existe a estupidez individual contra a genialidade coletiva. Porque a sociedade, ao longo da história, desenvolveu uma série de soluções extremamente eficientes, como eu falei no meu vídeo sobre conservadorismo, para que nós possamos resolver uma série de problemas e muitas vezes essas percepções, essas tradições estão além da percepção individual inicial. Demora para o indivíduo atingir essa maturidade intelectual, muitos não atingem nunca, né? Aquilo que Kant chamava de maioridade intelectual, né? Que a maioria das pessoas passará o resto da vida numa espécie de infância intelectual. Então demora que você alcance essa questão. E isso, cara, por ter falado em Kant, eu teria que falar dessa tradição ocidental de que você tem ideias inatas, que já são de certa forma herdadas de um plano metafísico de ideias assim que vem com o indivíduo, ou seja, para você ter uma ideia que você nem sequer se constitui por si só internamente, você já vem programado com elementos inatos, ao passo que outros vão dizer que não, que você é o resultado de uma série de experiências que você vai acumulando, e dos dois pontos de vista é absolutamente insustentável a ideia de que o indivíduo constitui a si próprio.
Não, ou ele é constituído por elementos que ele traz de antes de sua própria vida, por uma noção de idealismo platônico, ou por uma noção reencarnacionista, tanto no sentido ocidental quanto oriental, que você traz elementos que vêm de antes da sua vida, ou você pensa na forma de um empirismo mais materialista e você tende a perceber mais como um produto do meio, né? Como se você fosse recebesse uma série de elementos assim que vão te constituindo. E curiosamente, eu sempre fui muito refratado a essa ideia. Eu sempre gostei muito da noção de achar que eu tenho uma essência prévia que se afirma sobre tudo isso. É claro que nós sim, nós possuímos alguma coisa interna, porque nós possuímos uma bagagem genética com elementos que em grande parte são herdados tanto de uma tradição filogênica, evolutiva ancestral, quanto herdados mais diretamente dos nossos pais, dos nossos ascendentes mais diretos, mas que também às vezes se constitui de uma forma única, por recombinação genética e às vezes até por mutações. Então, sim, nós temos, se não um grau de individualidade, pelo menos um grau de previsibilidade. E faltou energia aqui e vai ficar meio complicado de eu gravar. Vamos ver se a energia volta. Mas vamos ficar um pouquinho nessa escuridão aqui, aproveitar para fazer uma reflexão mais profunda a esse respeito. Né? Do que nós somos enquanto indivíduos. O que realmente nos constitui mais profundamente. E essa aqui é a grande questão. De uma certa forma, é muito difícil nós fugirmos dessa percepção de que nós somos menos autônomos em termos de constituição própria do que a gente gostaria de achar. Nós sofremos um grau de determinação externo muito maior do que a gente espera, ou um grau de determinação interna, mas que não é consciente. Esse grau de determinação das paixões, do id, dos múltiplos egos, dependendo da percepção, das entidades, dos encostos, das obsessões espirituais, dos demônios, todas essas noções diversas que as muitas formas de pensar desenvolveram ao longo da história. E aí o que acontece? De uma certa forma é meio óbvio, você nasce como uma criança e você não tem agência, você não tem autonomia nenhuma. Você vai receber uma linguagem, aliás, o elemento mais crucial, né? A gente não escolhe a nossa linguagem, ela vai nos ser dada. Essa linguagem vem com toda a sua bagagem cultural, com todos os elementos que nós herdamos da sociedade à nossa volta, da influência das pessoas mais diretamente, e tudo isso nos constitui. E aí que vem, acho que é a ideia principal que eu queria passar. O verdadeiro individualismo só faz sentido quando você pensa como resultado de um processo. Você passou por um processo de formação que veio em sua maior parte de fora, ou aqueles elementos internos totalmente inconscientes, a sua revelia da sua vontade, e isso vai te construindo como ser humano. Mas em algum momento você vai atingindo um grau, um ponto crítico de reunião de elementos que te permite assumir uma postura de individuação. E Jung fala muito isso em individuação. Você realmente construir sua individualidade. Então, essa individualidade, entre aspas, né, porque no fundo você não é tão... na verdade, você vai tentar afirmar um ego sobre toda essa bagunça que é a nossa psique interna. Mas você vai tentar estabelecer uma governança interna. Você vai tentar ser algo que se eleva além desse caos e impõe uma ordem. Alguém tem que estar no comando, por assim dizer, mesmo que você continue enfrentando uma série de tentações, uma série de divisões, mudanças de ideias. Mas isso é a individuação, é você se torna um indivíduo em algum momento. É absolutamente absurda a ideia de você achar que você nasce um indivíduo. Não, você não nasce um indivíduo, pelo amor de Deus. Você não tem nem um eu direito quando você nasce. Isso vai sendo construído ao longo da vida. Ou vai sendo despertado, dependendo da sua visão também, né? Então, o que é verdadeiramente o indivíduo? É aquela pessoa que, após um longo histórico existencial, atinge um grau tal de autodeterminação que ele se afirma como um indivíduo acima de tudo aquilo que ele recebeu. Mas ele é uma espécie de pico de uma montanha psíquica existencial que no fundo se conecta com outras montanhas que são as outras pessoas numa base comum que é o universo social que nós recebemos. Ou seja, o nosso eu supremo, o nosso indivíduo é o topo dessa montanha, mas essa montanha tem uma base que foi construída culturalmente
e lá no fundo ela está alicerçada no coletivo. O indivíduo não está separado do coletivo, isso é o mais crucial de todos. E não existe esse indivíduo. Algumas pessoas nunca nem chegam a essa individualidade. Então, sim, esse coletivo, de uma certa forma, precede esse indivíduo. Ou, se você quiser ainda insistir numa noção mais interna, mais egóica, você pelo menos tem que admitir que mesmo que venha uma coisa muito interna, isso ainda está conectado com outras coisas. A sua bagagem genética interna é uma herança de uma longa história evolutiva, que é compartilhada com vários outros indivíduos. E até mesmo a sua noção de que você traz elementos de uma vida pregressa, elementos do universal superior, também é um imenso do coletivo, meu Deus do céu. Então a gente não tem como a gente fugir dessa determinação coletiva. Só depois de muito tempo de existência que a gente consegue afirmar a nossa individualidade. E, portanto, não faz sentido achar que você tem que promover uma ruptura com o coletivismo, porque essa ruptura é impossível. Mesmo o eremita, que ao chegar a uma certa idade se afasta totalmente da sociedade, ele já foi construído sob esses elementos coletivos. E disso você vê a terrível ingenuidade de muitos liberais que tentam afirmar esse conflito perpétuo ao ponto de você dizer que o que é bom é individual e os ingênuos julgam a qualidade de uma doutrina ideológica, por exemplo, pelo fato dela ser individualista ou coletivista. É uma verdadeira infantilidade intelectual. Eu já comentei isso num vídeo, também em vídeos anteriores, mas o fato é que é absurdo, não existe uma ideologia individualista. Todas as ideologias necessariamente são construções coletivas, mesmo quando elas são ideia de uma única pessoa, porque essa pessoa não tirou essas ideias do nada, ela construiu sobre alguma outra coisa, e quando ela passa essa ideia para uma outra pessoa, essa outra pessoa já altera, já acrescenta um elemento. Ou seja, não importa que você seja o mais anarcocapitalista, libertário, individualista, crítico do coletivo, você faz parte do diabo do coletivo, não tem jeito, isso é indissociável. O que eu acho é que os orientais, nesse sentido, podem ter uma ilusão a menos nesse ponto, porque eles têm uma noção melhor dessa coletividade, de quanto eles estão amarrados no coletivo. E isso é um dos motivos pelo qual, por exemplo, as doutrinas socialistas funcionaram melhor no Oriente, porque eles já têm essa noção coletivista maior, enquanto nós aqui estamos muito apegados a essa questão de individualismo, que não é uma questão que eu rejeito de forma alguma, mas desde que você entenda esse verdadeiro individualismo, que é você se afirmar ao longo de uma história, e não que você nasce um indivíduo que está sendo sempre assediado pelo coletivo. Claro que o assédio existe, mas também existe o outro lado. E aí isso nos leva de volta à questão da liberdade. Que é o ponto mais interessante. O que nós entendemos por liberdade? É aquilo que eu já falei em vários vídeos aqui. A liberdade ela só faz sentido como algo que você conquista. Pelo fato óbvio que quando você nasce, você não tem liberdade praticamente nenhuma. Você não tem liberdade nem de se mexer direito. Você não tem nem noção suficiente para ter uma ideia de eu. Isso vai sendo construído ao longo do tempo. E à medida que você vai ganhando autonomia, a capacidade de se autodeterminar, de tomar suas próprias decisões, aí sim você vai galgando graus de liberdade. Curiosamente, quanto mais você evolui nesse sentido de uma liberdade física, de poder fazer as coisas, de poder entender as coisas, de agir por si próprio, mais você também tende a ser cobrado no sentido social, né? Porque, paradoxalmente, as crianças têm algumas liberdades que depois são negadas aos adultos. Eles podem fazer algumas coisas que depois um adulto não faz sentido se ele fazer, vai pegar muito mal, né? Ele vai ser percebido como uma pessoa literalmente infantil, incapaz de assumir responsabilidades. E veja só, exatamente isso. A liberdade é indissociável de você assumir determinadas responsabilidades, a não ser que você leve ela para um lado negativo, para um lado claramente autodestrutivo. O individualismo no pior sentido da palavra, né? Que a pessoa que não se importa com os demais e às vezes não se importa nem com si próprio, e às vezes chega ao ponto de ter essas noções completamente estúpidas de o cara achar que ele se autodestruir é uma afirmação de individualidade, que ele se drogar é uma afirmação de individualidade, ou ele cair nas suas tentações sexuais, ele está se libertando. Exatamente o contrário, ele está se aprisionando da pior forma possível. A liberdade efetiva, a liberdade de você é você se afirmar acima desses impulsos, você assumir o controle de si próprio. E aí, nesse sentido, também eu
penso que do lado oriental falta algumas noções também, porque ao ver a liberdade apenas como autodeterminação, mas essas autodeterminações às vezes estão excessivamente amarradas nas teias de obrigações coletivas. Então, acho que por outro lado também falta um pouco dessa noção de liberdade pessoal maior, o que facilita, por exemplo, você ter essa noção mais socialista, às vezes até mais comunista mesmo. Recentemente eu vi um vídeo muito interessante de uma moça vietnamita, né, que ela fala inglês, até recomendável um vídeo, onde ela faz uma enorme defesa do projeto comunista do Vietnã. Muito bacana o vídeo, até do ponto de vista histórico. Eu tenho uma resistência contra isso também, porque eu tenho essa pretensão individualista muito forte, até por uma questão de autoafirmação, de ego, né? Você se crê que você atingiu um determinado grau de desenvolvimento, que você se permite se afirmar acima de determinadas coisas. Mas isso eu acho extremamente desejável. Isso é essa noção um pouco mais nietzschiana de ser um super-homem, um Ubermensch, né? De você ter essa autonomia, mas isso só é possível com muito trabalho, com muita autoobservação, autoaperfeiçoamento. Você nunca vai chegar nesse estágio quando você segue cartilhinhas de outros, quando você segue doutrinas de pessoas que você nem sabe qual o propósito que elas têm, quando você fica seguindo modismos ou fica acreditando em determinadas noções pseudo-individualistas que foram criadas com determinados propósitos e jogados na sua cabeça por gente que está sendo paga para isso. Então tem que ter muito cuidado, porque essa noção que tem se popularizado muito entre liberais, entre libertários, é extremamente perigosa, porque na verdade ela faz o contrário, ela tira a sua capacidade de agência. Ela tenta te doutrinar de uma forma mais sutil que muitas pessoas às vezes não percebem que está acontecendo. E sem contar os problemas da área econômica, que é te colocar em situações de mais precariedade que te tiram o poder, e é o que eu vivo dizendo, liberdade não é nada sem poder. Você só pode exercer sua liberdade se você tiver algum poder. Então você tem que ter um embasamento. Você vai... Essa ideia absolutamente insana, louca, estúpida que um Paulo Guedes fica dizendo que você vai libertar o indivíduo tirando toda a teia de proteção social, tirando o Estado dele, porque ela vai ficar sem dinheiro, ela vai ficar desempregado, ela vai ficar sem as coisas que lhe dão o seu suporte existencial mais básico, que são os pré-requisitos da liberdade, meu Deus do céu. Ninguém é livre passando fome, não, meu amigo. Ninguém é livre sem ter onde morar, pelo menos não nesse sentido, mas direto, né? Você tem que ter elementos que te sustentam, você tem que conseguir uma situação de mínimo conforto, de mínima estabilidade, para que você consiga construir uma coisa maior em cima disso. E aí, claro, se você conseguiu atingir esse nível de desenvolvimento maior, que também pode se traduzir, de uma certa forma, na sua autonomia material financeira, aí sim, aí você atinge um grau maior de individualidade, aí você pode se livrar de uma série de amarras. Isso, na verdade, é o ideal mesmo. Mas poucas pessoas conseguem chegar nesse nível, né? Nós frequentemente ainda estamos presos a uma série de compromissos, a uma série de dependências, de interdependências. À medida que você constitui uma família, você fica mais amarrado ainda, que é uma decisão individual, por sinal, né? Mas que é o resultado também dos seus impulsos. Ou seja, para não me alongar demais, que já está um vídeo longo, apesar de que eu acho que é um vídeo que não tem como ser longo, porque é um assunto profundamente filosófico, que tem que ser debatido com muito cuidado, tem que ser pensado com muita sutileza. Eu até gostaria de ter entrado mais nessa questão de elementos de tradições de psicologia, que é bem mais vasto, é um assunto que sempre me interessou também, e tradições religiosas. Mas, assim, para tentar dar um fechamento, a ideia é que há um individualismo extremamente louvável, que eu percebo, que é exatamente esse. Você ter a noção da sua relação com a coletividade, do seu histórico existencial, e de que esse seu eu, essa sua individualidade no sentido máximo, é o cume de uma montanha que está conectado com um universo de uma coletividade do qual você não tem como se dissociar. Então é isso, o verdadeiro individualismo é um processo que você constrói, que te permite galgar graus de liberdade, mas é um processo tardio que depende de você, ao se autoaperfeiçoar, acumular um grau de conhecimento, um grau de poder, um grau de autonomia. Ou seja, não é uma coisa que você tem, que te é dado. Essa frase extremamente ingênua do Rousseau, de dizer que o ser humano nasce livre e depois ser acorrentado, isso não faz nenhum sentido, pelo amor de Deus. E olha que eu acho interessante o Rousseau, eu li. O Contrato Social é um livro que eu recomendo muito, até por uma série de fatores de se pensar a democracia, mas ele tem essa ingenuidade brutal, e curiosamente, uma das coisas mais curiosas é que muitos liberais hoje veem o Rousseau como um negócio assim meio esquerdista, né?
É, mas se você for ler Rousseau, você vai notar muitos elementos típicos dessa noção de individualismo mais ingênuo, hoje que muitos liberais que se colocam à direita, é, é, apesar de que Rousseau diz isso no começo do contrato social, mas depois ele acaba meio que desenvolvendo uma outra coisa, desenvolvendo uma noção bem mais cooperativa, bem mais coletivista, a noção de uma relação de democracia orgânica, que é bem interessante, que acaba sendo, de uma certa forma, bastante afinada a alguns ideais orientais, né? Até já, inclusive, há uma certa penetração das ideias russonianas, às vezes, no Oriente. Mas, por outro lado, também tem essa questão assim, um pouco mais ingênua, mais superficial. Mas, ainda assim, eu já pensei muito em tentar usar a noção de legislador russoniano para tentar entender, por exemplo, fenômenos como a ideologia Juche norte-coreana, que tem até umas certas afinidades, ao mesmo tempo que tem umas dissonâncias também. É uma coisa que merece ser melhor investigada. E que sim, o individualismo é isso, e não acreditar que é um estado que você nasce tal, que vem um coletivo o tempo todo tentando te tirar. Há sim uma dinâmica entre coletivo, entre indivíduos, essa dinâmica pode ser conflitiva, frequentemente mas é uma coisa que faz parte da nossa existência, a gente tem que lidar com isso, a gente tem que surfar, navegar em cima disso. E não cair na tentação de que individualismo está desconectado do todo, está atomizado, é achar que você tem que romper com todas as tradições, é que você tocar o, como se diz, tocar o foda-se para a sociedade. Não, isso aí só vai te isolar como pessoa e vai acabar tirando a sua autonomia, tirando a sua liberdade. Se individuar é uma coisa mais profunda, mais lenta, demora mais, e eu digo isso de quem já está com quase 50 anos. Você não consegue atingir essa autonomia individualista muito cedo. Isso é um processo que vai demorar mais ao longo da vida e que, curiosamente, quando muitas pessoas atingem, elas já estão amarradas numa teia familiar, né, como é o meu caso. Mas isso aí é a decisão de cada pessoa, é o modo como você pode construir a sua própria vida, a sua autonomia, a sua decisão, o modo como você escolhe viver. Mas, sim, finalizando, é isso. Há um individualismo, eu me sinto muito individualista, mas você tem que entender o que é esse individualismo. E esse individualismo que é um pressuposto de liberdade que se baseia em você ter uma certa capacidade, um certo poder, e não essa noção por aí de individualismo ingênuo de achar que você está desconectado do todo, que você nasce livre e que é o coletivo que te tira, é o Estado que te escraviza, que não funciona bem assim. Pensar melhor sobre isso. Eu sou o Marcos Valério XR, na madrugada do dia 6 de fevereiro de 2021. Obrigado por sua atenção e eu vou ver se eu durmo um pouco agora.